Hoje eu preparei um conteúdo bem bacana, que são exercícios chaves para que você faça uma boa avaliação dinâmica. Não sei vocês, mas eu gosto muito de trabalhar com avaliação dinâmica, que é avaliação através de movimentos. No Pilates a gente trabalha através de movimentos, então o corpo fala na hora que ele está se movimentando. Então é muito interessante a gente olhar os alunos se movimentar e através desse movimento eu detectar o que ele precisa, o que eu posso fazer para aquele movimento ser facilitado, o que eu posso fazer para melhorar aquele movimento, se é uma questão de mobilidade, se é uma questão de força em determinadas musculaturas, se é questão de flexibilidade, se é questão de estabilidade escapular, estabilidade pélvica, se é uma descompensação em pés, em punhos. Então assim, não existe avaliação estática no Pilates. Se o meu aluno ele vai se movimentar durante a nossa aula, é através do movimento que eu tenho que avaliar o meu aluno. Então eu separei aqui alguns movimentos, eu vou comentar eles, o porquê da minha escolha e espero que faça sentido para vocês, como faz sentido para mim durante as minhas aulas de Mat Pilates, tá? O primeiro deles, que é o meu ponto fraco, é a questão de mobilidade. Então, eu gosto muito de trabalhar a mobilidade lombar, ver a mobilidade da minha coluna vertebral como um todo, como meu aluno vai se comportar em determinados movimentos. E nada melhor para avaliar a mobilidade lombar do que o movimento de roll down, tá? Então, coloquem uma bolinha para facilitar para o seu aluno, caso ele tenha pouca mobilidade, tá? Que é o meu caso. Então, a bolinha ela vai dar uma sustentação para o movimento. Então, o seu aluno vai estar com os pés bem firmes no apoio e aos pouquinhos ele vai descendo, ó. Ele vai ter uma sustentação pela bolinha, arredondando o abdômen para dentro e para cima e aos poucos, ó, ele vai subindo. Desço e subo. Quando o seu aluno vai evoluindo, o que a gente faz? A gente vai afastando a bolinha para que ele desça mais e suba, até que o seu aluno consiga descer completamente controlado, entendendo o que é necessário utilizar para fazer esse movimento e volte redondo, controlado. Tudo isso é possível na mobilidade lombar, esse movimento acontece na região lombar. Um comando que eu gosto muito de apresentar para os meus alunos e que faz muito sentido para eles, porque um comando bom é um comando que eu consigo fazer com que o meu aluno realize o movimento da forma que eu quero, da forma real, da forma sensata, que ele vai realmente sentir o que eu quero. É ele apoiar a costura da calça primeiro. Então ele vai descer, ó, apoiando a costura da calça lá atrás, ou pensar que o bumbum quer chegar lá nos calcanhares, o bumbum quer deslizar lá para os calcanhares e volta, tá? Esse é um exercício que não falta nas minhas aulas, tá? Eu acho importantíssimo o seu aluno entender o que é um bom rolamento. O rolamento é um movimento funcional que realizamos todos os dias. Quando você vai na cabeleireira lavar o cabelo lá no lavatório, você precisa de um bom rolamento. Você precisa de um bom rolamento para fazer muitas atividades de sua vida diária. Então, quando a gente entende como deve ser feito, como gera esse espaço nessa lombar, que não é descer a qualquer custo, é descer controlando, ganhando esse espaço nessa coluna, tudo faz sentido, tá? Então, number one, mobilidade lombar, rolamentos. Segundo movimento que eu gosto muito de avaliar, a minha avaliação dinâmica, são os movimentos de 4 apoio. Os movimentos de 4 apoios, a gente pode avaliar muitas estruturas. A principal é a estabilidade escapular e estabilidade pélvica, tá? Então a gente inicia aqui os movimentos de 4 apoios e a partir do movimento de 4 apoios a gente segue para outras transições de movimentos, tá? Então no movimento de 4 apoio eu consigo observar como que está a cervical do meu aluno, se ele tem uma boa estabilização de punho, se ele tem hiperextensão de cotovelos ou não, se a cintura escapular dele está bem estabilizada ou se não está, como que está o ombro desse meu aluno, como que está a lombar desse meu aluno. Então é através desse movimento de 4 apoios eu consigo visualizar
muitos fatores. Consigo entender como que está o equilíbrio desse meu aluno durante os movimentos. Posso ver como que está a função abdominal dele através de uma pranchinha, ó. E junto nessa prancha eu posso observar também cervical, escápulas, lombar. Posso observar joelhos hiperestendidos. Então, a minha segunda opção para visualizar a questão de estabilidade escapular e estabilidade pélvica são os movimentos de 4 apoios e os movimentos de prancha também, que a gente vê bastante a função abdominal, que é muito importante. Falando um pouquinho ainda dos movimentos de rolamento, uma compensação que os alunos fazem muito quando eles não têm muita mobilidade lombar é rolar pelos flexores de quadril. Então o aluno ele vai querer subir a perna a qualquer custo ou ele vai querer subir os ombros na intenção de se puxar de volta, tá? Então a gente tem uma ativação muito grande de trapézio nesses movimentos de rolamento e uma ativação também muito grande de flexores de quadril, sendo que o movimento acontece aqui, ó, na lombar, tá? Então, número 1, rolamentos. Número 2, movimentos de 4 apoios e pranchas. Outro movimento que é bem bacana da gente observar a questão de mobilidade lombar, mobilidade torácica, é o movimento da table, tá? Vamos falar primeiro mobilidade torácica. Então, a table é um movimento que eu detecto se o meu aluno tem uma boa mobilidade torácica, de ombros. Geralmente, quando o meu aluno não tem essa mobilidade, o que acontece? Ele se posiciona com os ombros aqui, ó. Então, eu preciso ganhar espaço nessa torácica primeiro, antes de eu passar esses movimentos com as pegadas mais fechadas. Por quê? O meu aluno ele não tem espaço para se movimentar, então ele vai jogar tudo para frente. Ele vai fazer assim com o ombro. E a minha intenção não é fortalecer dessa forma. Eu preciso que ele se estabilize, se corrija para depois sim fortalecer. O aluno ele precisa entender o que precisa ser feito no corpo dele. Não adianta eu querer fortalecer a todo custo. Eu gosto muito de dar um exemplo de uma amiga minha. Ela tem uma postura muito ruim. Os ombros dela é bem protuso. Ela tem uma corcundinha já, uma hipercifose torácica. E ela estava fazendo exercícios de remo e fazia pilates comigo uma vez por semana. Uma vez eu fui visualizar, fui fazer remo e eu vi ela realizando os movimentos, ela remava simplesmente assim, ó. Vocês acham que o remo para ela estava sendo benéfico? Não, não estava, porque ela estava fortalecendo no padrão postural totalmente errado, né? Então, por isso que eu falo, concentrem-se em mostrar para os alunos de vocês o que é estabilidade, o que é correção. Ele precisa sentir para fazer sentido no corpo dele, para ele saber como ele faz para se corrigir. Se você ficar falando assim, ó, ombro para trás, não, e ele não entender o que você está pedindo, nada vai fazer sentido para ele, tá? Então a gente precisa fazer com que os alunos entendam tudo isso. Outro movimento que é bem interessante da gente verificar durante as avaliações dinâmicas são os movimentos que a gente trabalha força de membro superior, né? Eu gosto muito dos movimentos de flexão de braço e além de ver a força de membro superior, eu posso detectar nos movimentos de flexão de braço falha na cintura escapular. Posso dizer para vocês com toda certeza que 80% das pessoas fazem movimento de flexão errada, totalmente errado. Tá? Por quê? Não sabe uma correta estabilização de cintura escapular. O nosso corpo ele é muito esperto, né? Ele diminui os caminhos. Então ele tenta fazer a flexão pelos ombros e não pelo cotovelo. E na hora que eu começo o movimento pelos ombros, as minhas escápulas já fecham, eu já ativo o romboide, fica aquela desgraça, né? Ou a pessoa vai lá e joga a cabeça lá para frente ou descompensa na lombar. Então assim, ó, uma flexão de braço bem executada é muito difícil da gente ver por aí. Então, eu posso começar com o meu aluno mais inclinadinho, posso colocar uma caixa para ficar mais fácil, para não ter tanta ação da gravidade, para ele não ficar tão perpendicular ao chão, que fica mais difícil o movimento. Então, eu preciso que o meu aluno abra os braços dele, empurre o chão para estabilizar serrátil grande dorsal, para eles entrarem em ação para estabilizar minha cintura escapular. E o movimento acontece pelo cotovelo, não pelos ombros, ó. Não é por aqui, ó.
é pelo cotovelo. E minha cabeça não precisa entrar no movimento, tá? Então aqui eu verifico se o meu aluno sabe realizar tudo isso e se ele tem todas essas percepções. E a partir daqui eu já começo a corrigir e avaliar ele, ok? Então já falei de alguns movimentos. Outro movimento que eu gosto muito para detectar falha e encurtamento muscular é o movimento de roll up ou spine stretch, tá? Então eu vou descer, ó, alongando a minha coluna. Quem é encurtadinho aqui já vai, ó, tá? Então aqui é um movimento que eu posso pensar um pouco mais simples, não tão complexo, que eu posso avaliar a questão de flexibilidade do meu aluno, mobilidade de quadril e tudo mais. Posso colocar um acessório para ficar mais incrementadinho o movimento, para o meu aluno ir um pouco mais à frente, ó, alongando. Posso fechar as minhas pernas, levar a bolinha lá na pontinha do pé. E posso trabalhar o roll up, né? Que eu começo lá embaixo, subo o braço, cabeça e ó, aqui eu já vejo a minha mobilidade lombar e vou à frente, ok? Se você viu já que o seu aluno não tem mobilidade lombar lá no rolamento com a bolinha, você não vai passar um roll-up para ele, que é muito mais difícil, tá? Então aí você testa a flexibilidade dele com esse exercício que eu passei agora, que é muito mais tranquilinho, com a bolinha, com a mão no chão e tudo mais, ok? Agora pensando em avaliar quadril, joelhos e pés, eu não vejo outro exercício mais funcional e didático do que os agachamentos e os afundos. Então, no agachamento e no afundo, eu consigo observar quadril, como é o comportamento do meu joelho, como está o comportamento dos meus pés, tanto no agachamento quanto nos afundos, tá? Eu gosto muito de começar o movimento do afundo lá do chão. Então aqui do chão eu já começo a ensinar para o meu aluno a força de impulsão que vem de posterior de coxa e glúteo, quadril sempre aberto, tá? Quadril aberto para abrir joelho e para fazer a minha pisada certa, calcanhar bem ativado para ativar posterior e glúteo. No afundo eu tenho uma base maior, né? Então é um pouco mais fácil do que o agachamento. E aí eu subo e desço. No agachamento, eu falo que agachamento é um dos movimentos assim que a gente é multiarticular. Às vezes a pessoa está realizando lindamente o agachamento e ela está com desconforto em alguma região, né? Então assim, você está olhando, ela está lindamente praticando, aí você vai olhar, é um pouquinho do pé que está desabado, que está desabando o joelho, que o quadril está rodado interno, ou acontece lá no quadril, o quadril dela está rodado, por mais que você posicione o pé para fora, se você não ensinar o teu aluno a abrir esse quadril e ativar o glúteo, que é rotador externo, esse aluno não vai conseguir sentir o glúteo no agachamento, tá? Porque agachamento eu preciso sentir posterior de coxa e glúteo. A minha coluna precisa estar num ângulo de flexão, ó, glúteo, calcanhar e subo, tá? Então esses são os exercícios que eu adoro avaliar os meus alunos durante as avaliações dinâmicas. Sempre eles estão presentes nas minhas aulas, porque eu avalio diariamente os meus alunos. E assim, pensando em avaliação dinâmica, a gente tem que pensar em integração. O nosso corpo, ele se movimenta inteiro, em conjunto. Eu estou fazendo um agachamento, todo o meu corpo está trabalhando. Então não se limitem a olhar no agachamento joelho, tá? Olhem o corpo como um todo. O corpo, ele é capaz de falar. Se você treinar o seu olhar para observar o corpo dos seus alunos, ele vai falar com vocês e vai te direcionar para melhor construção ou desconstrução, para você ter muito resultado com seus alunos. Lembrem-se de uma coisa, o melhor livro de estudos é o corpo do aluno de vocês. Treinem isso diariamente, que eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima!